Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Líderes, jovens, adolescentes, crianças, pais, avós, Deus abençoe a todos, nossa gratidão, aqueles que sempre aos sábados, todos os sábados, estão aqui presentes, não assistindo, mas cultuando, aprendendo a santa e preciosa palavra de Deus. A EBD Online, ela se propõe aqui a abençoar a sua vida com as Escrituras Sagradas. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E você pode continuamente estar conosco, participando, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Quero mandar um abraço a todos os pastores, líderes de convenções, a todas as igrejas, sem placa, a todas as igrejas em Cristo Jesus. Mandar um abraço também aos irmãos Centro de Recuperação do Gapara, que também estão conectados. Creio na vossa recuperação, creio na mudança de vida pelo poder do Espírito Santo agindo no vosso ser. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Comigo, o professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, Nildo, Caio na filmagem, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Irmão Nildo, orando ao Senhor. Oremos. Eterno soberano Deus, Pai querido, Pai santo, nesta oportunidade, Senhor, aqui estamos alegres, queremos te agradecer pela tal. Pai, em nome do teu Filho amado, queremos te pedir, Senhor, que tu venha falar conosco, Senhor, nos ensinar, nos instruir. Meu Deus, abençoa o teu servo que irá ministrar, Senhor, esta aula, o professor, pastor Aruziel, tome em tuas mãos, como sempre tens feito. Também queremos te apresentar cada um, Senhor, que está do outro lado assistindo, meu Deus, assistindo esta live, Senhor, ouvindo, papai, e que possa, Senhor, de maneira especial entender também esta aula. Fique conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, queridos, nós queremos dizer que estamos na lição de número 9, tema, pastor Luiz. Lição de número 9, o Espírito Santo, o regenerador. Primeiro ponto, regeneração é uma obra trinitária. Subponto 1, a doutrina bíblica da regeneração. Subponto 2, a regeneração como exigência de Jesus. Subponto 3, o Pai como autor da salvação. Ponto de número 2, a natureza espiritual da regeneração. Subponto 1, uma transformação interior. Subponto 2, obra soberana do Espírito. Subponto 3, uma nova vida e uma nova conduta. Ponto de número 3, sinais do novo nascimento em Cristo. Subponto 1, justificação pela fé. Subponto 2, vida de santificação. Subponto 3, o fruto do Espírito. Muito bem. Aqui ao lado nós temos os apontamentos do livro, que é o livro texto da lição, que eu leio e faço os apontamentos, que é no ponto 1, 2, 3, juntamente com a introdução. E nós temos o texto bíblico que está baseado em João capítulo 3, verso 1 a 8. Vamos à leitura da lição, texto áureo e verdade prática. Lição 9, texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Verdade prática. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Palingenésia é a palavra grega para regeneração. E quando você pega esta palavra dentro do próprio texto grego, bíblico, que está em Tito 3, verso 5, essa expressão, ela evidencia a vida comunicada pelo Espírito Santo de Deus. A regeneração, ela não é uma ação humana, ela não é um esforço humano, ela não é uma obra do homem. A regeneração é a vida plantada no homem, que ele recebe do Espírito a vida porque ele está morto. O homem natural, sem Deus, ele está como? Morto. Efésios 2:1, e ele vos deu vida. Como? Estando vós mortos em delitos e
pecados. Então, quando você atenta para essa palavra, palingenércia, essa expressão no próprio texto original, ela dá essa ideia que nós podemos analisar aqui. Eu vou colocar bem pequeno aqui. Ele é grande. Então, se vocês observarem esse próprio texto, palingenércia, aqui nós temos esse gama que ele fica o som nasal, que na verdade você não lê paligui, mas palim. Aí o próximo você prossegue lendo essa expressão no próprio texto grego. Palingenércia, né? Genércia. Faltou ali o ezinho aqui. Palingenércia, ok? Mas é essa palavra no grego que ela simplesmente quer mostrar para nós. Lê aí Tito 3,5. Simplesmente ela quer mostrar para nós. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, Sim. mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Pela lavagem da regeneração. Regeneração. Então, pronto. Aqui está o termo regeneração, não é isso? Pronto. Quando você pega essa palavra, palingenércia, essa expressão ela quer mostrar uma ação de Deus, o poder sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo transmitindo a nova vida. Não é reforma ética. Preste bem atenção, não é reforma moral. Não é passar o reboco na parede. É desfazer a casa velha colocando a nova natureza. A regeneração, ela coloca dentro de você, aqui olha, nova vida, ok? Nova vida, nova natureza, entendeu? Natureza, assim, e novos frutos. Okay? Quebrar tudo e fazer de novo. Então, aqui você pode observar que esse é o termo que está falando aqui. É o Espírito Santo vir com a vida dele e sufocar a vida velha que está dentro de nós. Isso aqui é regenerar, é regeneração. É por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, pastores, eu vou colocar todo mundo, às vezes incongruentes e sem lógica. Como é que eu estou em Cristo, já tendo uma nova vida, eu fico falando para os próprios crentes que eles precisam ter vida? Como é que eu tenho o poder do Espírito Santo atuando no meu ser e eu fico na igreja, receba poder? Vocês estão vendo? Eu estou aqui direto batendo que a nossa teologia pentecostal ela precisa ser reanalisada. Olha, vocês sabiam que o maior avivamento da história foi Jesus vir e dar vida a quem estava morto. Ezequiel 37 profetiza. Então, quando o Espírito Santo entra em mim pela regeneração, eu recebo nova? Pronto. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, pronto. Eu recebo uma nova natureza. Aqui nessa nova natureza, eu deixo de ser sem vergonha, eu deixo de ser moleque, eu deixo as piadas imorais de lado. Aqui eu deixo a vida safada, porque eu sou o quê? Nova natureza. Essa nova natureza que ele está falando aqui, é eu ser uma nova pessoa. E quando eu sou uma nova... eu estou só na introdução. Só aquecendo as bobinas, não é assim? Só. E escute bem o aqui. Quando você tem essa vida introjetada, jogada, porque isso aqui mexe com toda a Bíblia. Eu não vou mexer porque não tem tempo. Mas se você pegar, por exemplo, Gênesis 2,7, e soprou Deus na sua... e o homem se tornou o quê? O homem começa a vida natural com quem? Com Deus. Quem é que dá a vida natural para o homem? Pronto. Quem é que dá a vida física para o homem? A vida física começa com Deus. O diabo não tem vida nenhuma. Mas a vida física começou com Deus. Só que ela ficou poluída.
o homem desobedeceu, pecou, caiu em pecado. A Bíblia diz em Romanos 5,12, a morte passou. Todo aquele cenário de Gênesis 1, 2, 3 caiu por causa do pecado. O homem recebeu a velha natureza. A vida que Adão tinha, pronto, caiu. Outra coisa, tem irmão que pensa que nós vamos receber a mesma vida que Adão tinha lá atrás. Não, senhores. A vida de Adão, mesmo na pureza, na inocência, não era vida eterna no sentido pleno. Porque mesmo tendo tudo, ele tinha possibilidade. A nova vida que nós recebemos não é a de Adão, é a do Adão Cristo. É o do segundo Adão. A vida que você recebe agora de Cristo é pela confissão dos seus pecados. Não é muita coisa na Bíblia, irmão. Então, quando você pega esse termo, entra aqui, palingenésia. Quando você, não é nésia, eu já vi pregador falando, por exemplo, a eclésia, porque no grego o sigma, ele é só esse som, ele tem esse som. Então, muito cuidado para você não estar... Primeiro, quem não entendeu bem é porque faltou a primeira aula de alfabetização do grego, porque a expressão correta é essa. Aí você tem nova vida, nova natureza. Essa nova natureza é ser um novo homem. Mas um novo homem em comportamento, em atitude. Vamos ver aí. Olha. É a vida de Cristo nele. Vamos ver agora o João, 1 João. 1 João não, João 12, 1:12. Vamos ver só essa. Tudo isso aqui está nesse texto aqui. Vamos lá. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deram o poder de serem o quê? Filhos de Deus. O poder de quem? De Deus. De serem o quê? Filhos. Filho já dá a ideia de uma nova identidade. Que agora é filho em Deus, não é mais filho natural. Aí, nova vida, ok? Nova natureza, novos... Que aí entra o que o pastor Adalberto falou ali. Aqui é o caráter de Cristo, que são os frutos de Gálatas 5:22. Todo aquele fruto, por exemplo, é amor, bondade, alegria, paz, mansidão, benignidade, bondade, temperança. Tudo aquilo ali não é isolado, ali é o Cristo. Por isso que fala do fruto, não são os frutos. É o singular, o fruto. Aquele fruto ali é o caráter de Cristo. E é esse caráter de Cristo que é... Ô irmão. Lê bem aí a Mateus 13:23. Rapidinho. Mateus 13:23. Vamos lá. Mateus 13:23. 13:23. Sim. Mas o que foi semeado em boa terra... Agora preste bem atenção. Nós temos 3 terrenos lá atrás... que não teve a produção da palavra, da semente, porque eram corações duros, sem possibilidade de se deixar, porque era pedra, incredulidade, duro, à beira do caminho, pouca terra, bateu na pedra, e entre os espinhos. Entre os espinhos é que as fascinações, as seduções das riquezas dominaram a sua vida. Por isso que a palavra não entrou. Não é que a palavra não tenha poder, é que não houve a abertura do coração para receber a palavra. Coração dividido. Mas o último caiu em boa, porque ela se deixou dominar pela palavra. E como caiu em boa terra, vai dar o quê? Fruto. E esse fruto, interessante, irmão, olha isso aí. Eu vou explicar um negócio para vocês, vai. Mas o que foi semeado em boa terra... Sim. É o que ouve e compreende a palavra. Lá vai. Ele ouve e faz o quê? Compreende. Pronto, não é só ouvir. Esse verbo akuo no grego, ele tem um sentido de perceber. Não é só ouvir. Eu posso ouvir e não está entendendo nada. Ouvir e compreender. Quando eu ouço e compreendo, aí olha o que diz o texto. Dá fruto. Dá fruto. E produz 100. E produz o quê? 100. Vamos lá. Produz 100. Outro 60. Outro 60. Outro 30. Outro 30. O interessante aqui
é que a semente caiu na mesma terra que ela é boa. Mas se essa terra é boa, por que que um dá 100? Por que que um dá 60? E por que que um dá 30? Vamos lá. Alguns não compreenderam na sua cabalidade. Vamos. Aí depende da habilidade também de quem recebeu. A terra é boa. Pronto. O que que acontece? Acontece que é o seguinte: Deus deu para todos a mesma palavra? Mas por que que um deu mais 100 e o outro deu 60 e o outro deu 30? É porque aqui é o seguinte: esse que recebeu a mesma palavra, ele se aplica com tanto denodo, com tanta força que ele produz. Mas tem outro que diz: não, eu sou salvo, eu vou só no culto, eu vou ler minha Bíblia, eu já estou. Aí pronto, ele pode chegar a produzir. Aí tem outro: não, eu vou. Aí ele produz 30. Aqui já depende de você, da sua dedicar. Mas a palavra, que todos recebem a mesma? Eu pergunto: Deus diminui o Espírito Santo dele para alguém? Aí esse negócio, fulano de tal tem mais poder, mais unção, mais óleo, né? Pronto, tu tá seco, mais unção, tu é fraco, tu não tem, eu tenho, né? Eu recebo, eu estou, eu tô cheio, esse aqui não tá. Não, isso é porque é o seguinte: o Espírito para todos é o mesmo. A palavra para todos é a mesma. Agora, por que que na vida de um ela tem mais efeito? É porque tem irmão que prioriza mais, quem ora mais, quem lê mais a palavra, quem se dedica mais. Vou dar um exemplo aqui. Tem irmão na igreja que a vida dele é orar, ler Bíblia, ele está no comércio dele, aí na hora que você olha, ele tem uma comunhão firme, não tem? Ele sabe rebater. É porque Deus deu mais para ele? Não, Deus deu a mesma palavra. Deus deu a mesma quantidade. Mas qual é a diferença entre ele e o dos 60? Hein, Caio? 3 tipos de crente na igreja: o crente 100, o crente 60 e o crente 30. Não é assim? Vamos lá. O crente de nível 100, o crente de nível 60 e o crente de nível 30. O crente de nível 100, ele ama as coisas de Deus. Ele é o crente Maria. Lucas 10, que gosta de estar nos pés de quem? Eu pergunto aqui: Marta era crente ou não era? Marta tinha a bênção de Deus ou não era? Jesus amava Marta ou não amava? Agora eu pergunto: quem era mais dedicada? Era Marta ou era Maria? E Jesus disse: a tua irmã escolheu a melhor? Então Maria estava no grupo dos 100. Era assim ou não era? Pronto, dos 100. Agora tem irmão que está no grupo dos 60. Pronto, ele ora, vamos orar aqui por esse alimento, ele ora, né? Vamos orar. Agora, de madrugada ele não ora, não é assim? Ele lê a Bíblia assim, uma vez no mês, pronto, hein? Quando se lembra, ele lê, ele não tem pecado assim no sentido de escândalo, de vai para a igreja, hein? Uma vida moral boa, mas e ele pronto, ele está só no nível dos 60. É aquele crente que alguém vai pregar e diz: eu nunca vi isso aí na Bíblia, irmão, alguém pregando isso. É porque tu é do grupo dos 60. Pergunta por 100. É assim ou não é? Pergunta por 100 que ele sabe. É ou não é? Ele está na Bíblia, ele está na oração, ele está no louvor, pronto. E tem um dos 30, né? Um dos 30. Eu canso, eu durmo. Me dá sono quando eu estou lendo Bíblia. Aí quando assiste a novela não dá. Ei? Pronto, então veja bem, aqui você vê que irmão, meu Deus do céu, por que a gente não entende isso? Eu pergunto: quando o Senhor faz a regeneração, que é a vida que Deus traz para nós, Ele implanta pelo Espírito, Ele nos dá uma nova vida? É para todos ou é para alguns? Para todos. Ele coloca uma nova? O mesmo Espírito que traz a vida dá uma nova natureza. E essa nova natureza, ela agora diz que eu sou terra boa. E é nessa terra boa que Jesus vai plantar o quê? O fruto dele. E o fruto é o quê? O caráter de Cristo. Pronto. Então veja bem que nós estamos só na introdução, não é isso? Pronto. Então como é que diz a verdade prática? A verdade prática é: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. E veja bem, isso aqui é um processo invisível. Ninguém vê. A regeneração é um processo invisível. É tudo pelo lado de dentro. Muda a natureza, porque, em primeiro lugar,
tem que começar, a mudança tem que começar pelo lado de dentro. O Senhor não começa pelo lado de fora, pela carcaça. O Senhor começa pelo lado, porque todo problema está no lado de dentro. Mateus 15, 19. Todo problema é do coração que procede roubo, mentira, adultério, prostituição, facção. Tudo que não vale nada vem de dentro. Pronto. Então o Senhor não começa a mudança de vida pelo lado de fora. Ele começa pelo lado. Pronto. É isso que quer dizer essa expressão no texto original. Vamos lá. João 3, versos de 1 a 8. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Sim. príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito bem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muito bem. Vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer uma análise, antes de entrar aqui no texto. Nós temos aqui a primeira pergunta. Nós vamos analisar isso exegeticamente e depois eu vou analisar hermeneuticamente com aplicação. Em primeiro lugar, você tem aqui uma pergunta. Quem era o homem? Nicodemos, não é isso? Quem era o homem Nicodemos? 3 coisas podemos dizer de Nicodemos. Primeiro, fariseu. Segundo, membro do Sinédrio. E terceiro, mestre. 3 coisas que ele era. Ele era mestre em Israel. 3 coisas que Nicodemos era. Vamos lá? Fariseu, membro do Sinédrio, mestre em Israel. Então preste bem atenção. Não estamos falando de uma pessoa qualquer. Primeira coisa aqui. Nós não estamos falando de um orelha de peba. Nós não estamos falando... hoje seria uma pessoa de alto nível, de um top, de uma pessoa de de escalão, né? Assim, alto escalão. Então nós não estamos falando de uma pessoa plebeia, uma pessoa simples. Nós estamos falando de um homem que a Bíblia o qualifica em 3 níveis: fariseu, membro do Sinédrio, pronto. Só para vocês terem uma ideia, mestre em Israel. E quando ele vai conversar com Jesus, Jesus respeita esse título. Que interessante. Tu és? Jesus chamou ele de mestre. Jesus respeitava esse título dele. Só que agora vamos lá. Quando você analisa isso, no próprio texto que nós estamos mostrando aqui, o Senhor Jesus, ele usa tudo isso para não afastar o Nicodemos. Porque o Nicodemos, na linguagem que João usa, ele foi ter de noite com Jesus. De noite, aí a gente já falou até isso aqui, não já, Caio? Alguns dizem assim: não, de noite é porque ele não queria ser visto, de noite é porque ele não queria se comprometer. Tem várias ideias. Fazer conjectura. Só que o texto não diz. O texto não diz. Que também eu posso levar para o lado semântico. Qual é o aspecto semântico aqui? Essa noite, eu posso dizer, era a noite das trevas. Era a noite da escuridão de Nicodemos. Era a noite do medo de Nicodemos. Tudo eu posso levar por esse lado. Só que vocês vão analisar o seguinte: é aqui que hoje... Tu está filmando? É aqui que eu vou começar. 3 coisas que Nicodemos era. O que ele era? Fariseu. Membro do Sinédrio. Mestre em Israel. Tem uma coisa que Jesus vai fazer aqui, e que o texto já começa: nada disso valia para Nicodemos. Por que não valia? Porque se vocês analisarem o texto,
esses 3 títulos que ele tinha, quais eram os 3? Fariseu, membro do Sinédrio. Pronto. Agora preste bem atenção. Como é que diz o verso 1? E havia entre os fariseus Olha, fariseu. um homem chamado Nicodemos, Sim. príncipe dos judeus. Ah, isso. Vai. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ele sabia que Jesus era o quê? Mestre vindo de Deus. Mas por que ele dizia isso? Se só pode afirmar que Jesus é Senhor, se for por onde? Pelo Espírito Santo. E por que ele estava dizendo que Jesus era filho de Deus? Ou melhor, Jesus tinha Deus? Vamos lá, pode seguir. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então vamos lá. O texto responde. Essa última parte aí, Nicodemos sabia de 2 coisas. Quais eram as coisas que Nicodemos sabia? Nesse versozinho aí, finalzinho. Antes, né? Como é que diz? No mesmo verso. Veio de... Preste bem atenção. Pronto, pastor Alberto. O que ele disse? Tu vem de Deus. E ninguém... Pronto. Ele sabia que Jesus vinha de onde? De Deus. E que os sinais... Sinal de autoridade. Mas por que a fé de Nicodemos não prestava? Aqui nós vamos desconstruir tudo. Ele tinha título demais, tinha ou não tinha? E ele tinha uma boa teologia. Por que ele tinha uma boa teologia? Porque ele diz assim: olha, ninguém faz o que tu, se Deus, ele está dizendo, tu és aprovado. Sim ou não? Aí ele diz, tu és o quê? Lê o versículo finalzinho. Se Deus não for com ele, tu és mestre vindo de Deus. Vamos lá. Ele diz assim, primeiro, Jesus, tu és de Deus. De Deus. Tu és mestre. E os sinais que tu fazes confirmam a tua identidade, quem tu és. Rapaz, é coisa demais. Agora, há uma coisa interessante aqui. Os demônios sabem disso? Mateus 5, aliás, Marcos 5, o que temos nós? Filho! Você saber teologia não quer dizer que tu é de Deus, não. Você conhecer Bíblia também não quer dizer que tu é de Deus, não. É aqui que nós vamos mostrar. Nicodemos sabia várias coisas sobre Jesus. Sabia os sinais de Jesus? O diabo sabe os sinais de Jesus? Não. Sabia a autenticidade dele. Tu és filho e tu és mestre. Sabia que Jesus era, mas era crente? O diabo é crente? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O fato de eu ir à igreja e dizer assim, hoje foi milagre, hoje foi sinais, e eu me impactar com isso, não quer dizer que eu estou transformado. Porque Nicodemos sabia de tudo isso, mas era transformado? Nicodemos sabia de tudo isso, mas era perfeito? Era tão sério um problema que na conversa que Nicodemos está tendo com Jesus, ele quer descaracterizar João. Porque ele diz, ninguém faz o que tu... E aí a Bíblia diz em João 10:41, lê aí, que João não fez. Se ele não fez milagre, o que ele estava dizendo de João? Que João era menor. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse a respeito deste era verdade. Não se submeteu ao batismo de João. Porque o Sinédrio não? E por que não reconheciam? Porque eles não tinham João como homem de Deus. E Jesus disse em Mateus 11 que dos nascidos de... não tinha um como João. Não tinha um maior do que ele. Ele é o maior. Então preste bem atenção. Meu Deus, isso aqui hoje nós estamos... O Espírito Santo está mexendo aqui com a gente. É assim ou não é? Porque prestem bem atenção. João Batista não fez milagres. Mas Jesus disse que do nascido de...
Então fique para trás Elias. Do nascido de mulher não tem um maior que João. Ele está botando todo mundo para trás, não está? Aí quando você vai para a Bíblia, o pastor acabou de ler que João Batista não fez. E para Nicodemos, a confirmação de um ministério está onde? Nos milagres. Tu está afirmando? Olha para cá. Hoje está tendo uma ideia no meio pentecostal, é que se o pastor não fizer o povo cair, ele não é homem de Deus. Se não fizer milagre, não é homem de... E dos nascidos de mulher, por que João Batista era o maior? Se ele não tinha milagre, se ele não derrubava ninguém, por que ele era o maior? Se ele falava a verdade, por que ele era, na visão de Nicodemos, ele não era um homem de Deus? Porque Nicodemos disse, ninguém faz o que tu... Ele estava falando de quem? Porque quem era o último profeta? Era João. A lei e os profetas vigoraram até João. Sim. Se é a questão de profecia, de milagre, como é que vai ficar aqueles que, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome fizemos milagres, fizemos isso? Ele disse, não os conheço, e aí? Por isso que nós estamos dizendo, a sua colocação, e nós vamos mexer com isso aqui, Deus faz milagres, sim ou não? Agora aqui nós estamos dentro de outro contexto. Nós estamos falando de pessoas que querem ver milagres sem serem transformadas. E coisa espiritual só se discerne por quem é espiritual. Nicodemos foi com todo esse apanágio para o Senhor Jesus, não foi? Agora, quando ele chega, ele diz que Jesus era filho de Deus. Ele diz que Jesus, mestre, e ele diz que Jesus é o quê? Fazia milagres, sinais. Tu és estrondoso, tu és milagroso, tu és... Só que tinha uma coisa, Nicodemos estava dizendo isso por ouvir dizer, mas sem experiência, porque coisas espirituais não podem tocar quem não é espiritual. Meu Deus do céu. E uma pessoa pode até se admirar de milagres. Por isso que quando você lê Lucas 16, o homem que está lá no inferno diz, deixa eu ir lá. Porque talvez eles me vendo, eles vão. Aí como é que diz o texto? Lá tem Moisés. Se eles não estão ouvindo quem está lá, eles vão te ouvir. Porque prestem bem atenção. O que nós podemos analisar aqui, é aqui que nós vamos observar, é que pelo texto, se a fé de Nicodemos fosse perfeita, Jesus ia mandar ele nascer de novo? Então pronto. Por que Jesus manda ele nascer de novo? Porque, prestem bem atenção, ele não sabia que Jesus era o quê? Mestre? Ele não sabia que Jesus era usado por Deus? Ele não sabia que Jesus fazia milagres? E ele não acreditava em Jesus? Mas Jesus não deu as horas. Falei. Tudo o que acontecia com Nicodemos é o que acontece hoje. As pessoas têm muita informação de quem é Jesus, do que ele faz, porém, dentro do seu coração não há convicção. Não há algo revelado pelo Espírito Santo. Agora o senhor mexeu numa coisa. Verso 3, vamos lá, verso 3. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora vamos lá. Tem gente que tem informação de Jesus. Tem gente que vê milagres. Mas milagres sem saber de quem é, pelo lado espiritual, pela nova vida, também não funciona. Entenderam agora? Toda essa fé de Nicodemos era insuficiente, porque não era fé do alto. O senhor pegou. Não era fé era fé de onde? Era a fé da terra, era a fé do ouvir dizer, é a fé do admirar, é a fé do impactar, mas não é a fé do transformar. Falei, eita meu Deus. Essa fé, na verdade, era todo o sinédrio, sabia? Nós bem sabemos. É a fé do diabo. Nós cremos que ele é o filho de... É a fé do diabo, mas não é uma fé que brota de uma nova... É por isso que Jesus disse, não, Nicodemos, essa tua fé, tu estás só na esfera terrena, tu estás só na beira do açude, tu estás só na beirinha do mar. No dia que você nascer
Não daí, mas de onde? Do alto. Está aqui. Genete, está aqui, ó. Genete. Anotem. Aqui tudo, você tem aí uma auristo passivo. Se você observar aí no próprio texto, não é isso? Que é no subjuntivo. Que é passivo é porque é o seguinte, tu tem que receber. É do alto, não é de escola não. Tem muita gente que está recebendo da escola. Tem muita gente que está recebendo da informação. Tem muita gente que está recebendo do pregador. Agora a diferença é quando você recebe do alto. É quando é conectado de lá para cá. Oh, meus irmãos. Eita, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, é um negócio pesado. Porque, prestem minha atenção. O João Batista, ele era um homem de Deus. Mas aqui vocês podem observar o seguinte. Quando você olha para esse texto, a fé de Nicodemos, ela era imperfeita. E aí vocês podem observar, ele era o que o texto diz? Ele era um fariseu. O que mais? Um membro do Sinédrio. O que mais? Pronto. Aí Jesus, quando ele usa, tem que nascer do alto, Jesus usa uma ambiguidade intencional no texto, porque ele não era o quê? Ele era o quê? Então, se tu é mestre, cara, tu não é mestre espiritual, então diz quando é que o universo começa. Tu não é guru, bota pra cá, tu não é guru, tu não é feiticeiro. Diz aí qual é o número da Mega Sena. Tu não és o bambambam da espiritualidade. Diz o que vai acontecer daqui a 1 segundo. Tu não és mestres. Tu não diz que sabe carta. Tu não diz que adivinha. Tu não diz que conhece. Pois Jesus diz, tu não é mestres. Tu não és mestre. Então o que é nascer? Ele só disse assim, tem que nascer de novo. Como é que diz aí no 3? Vai. Na verdade, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não nascer de novo. O correto é de novo, é a mesma expressão do alto. Nascer de novo, nascer do alto. Que é a regeneração. Sabe o que Jesus estava dizendo? Irmão. Sabe o que Jesus estava dizendo? Nicodemos, eu não vou gastar tempo contigo falando do que é do alto, porque só pode falar do alto quem recebe. Tu não vai entender, isso aqui é para nível de quem está no alto. Ou seja, só pode tratar do alto. Tu tá filmando, Caio? Esse negocinho dessas banquinhas velhas, desse pessoal aí em podcast, esse pessoalzinho falando, querendo explicar, falando mal da vida dos outros, passa o dia todo. Primeiro já é um instrumento do diabo, falando mal em bezinha redonda, falando mal da vida dos outros. É assim ou não é? Nunca nasceu do alto, porque quem nasce do alto, busca o que é do alto. Colossenses 3. Primeiro, se já ressuscitaste, buscai as coisas que são de cima. O Nicodemos, ele estava só na esfera de onde? Terrena, de baixo. Eu fiz doutorado em teologia. Eu sei quantos livros tem a Bíblia. É assim ou não é? Eu sei que Jesus, tem irmão que decora até quantos milagres Jesus? Pronto, Jesus fez. Sabe tudo da Bíblia. Sabe geografia bíblica. Isso não é espiritualidade. Isso é conhecimento adquirido. Isso. O que é do alto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vê o verso 12, leia o 12. Eita Deus. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus diz, tu não és mestre, tem que nascer do alto. O Nicodemos pegou a hermenêutica dele e disse, nascer de novo. Ele entendeu que tinha que nascer. Só que ele não estava no nível espiritual. Porque quem não está no nível espiritual, aleluia. Eu vou mostrar um exemplo na Bíblia, quem está no nível espiritual. Quando Jesus disse ao centurião, eu vou na tua casa curar o teu criado. Eita. Isso aqui é nível espiritual, gente. Aí ele já foi saindo, ele voltou. Jesus, eu sei que tu és um homem muito ocupado. Porque eu sei o que é também ter autoridade. Agora é o seguinte, para não tomar seu tempo, manda só uma.
Eita glória. Aí, pastor Adalberto, ei meus irmãos, oh meu Deus. Isso aqui eu não estudei não. Aqui é o Espírito Santo que está botando bem aqui. Jesus parou, não foi? Ele diz, manda só uma. Sabe o que ele estava dizendo? Tu és o dono do universo. Tu és o rei dos reis. O Senhor cura onde o Senhor está. Se o Senhor mandar uma palavra daqui, não tem distância. Manda só uma. O que foi que Jesus disse? Jesus disse, nem mesmo eu vi tamanha. Mas Israel não é o dono da fé? Israel não tem os oráculos? Israel não tinha a lei? Israel não tinha a Torá? Israel não tinha os méritos? Israel não tinha a linhagem? Mas não tinha o alto. O problema não é ter o daqui. O problema é ter de lá. Se não vem de lá... Meu irmão, verdade de Deus para o Brasil. Se não vem do alto, tu pode fazer Cambridge, Harvard, tu pode fazer o melhor seminário, tu pode ser reformado, desformado, informado, não informado, tu pode ser assembleiano, pentecostal, tu pode ser o loló, tu pode ser o que quiser. Mas se não vem do alto, a tua bagagem é só... Porque Nicodemos era o quê? Mestre. Era o quê? Fariseu. Era o quê? Membro do Sinédrio. E era príncipe. Mas do alto ele não tinha. Ei, o que é que tu tem do alto? Bora pra cá! O que é que tu tem lá do alto? Às vezes tu pode ter uma boa biblioteca, né? Tem irmão que até eu já vi teólogo que ele se amostra, né? Ele diz, eu sou muito erudito, a minha biblioteca hoje ela está com 20 mil livros, não é assim? Mas tu não tem um dono do livro. Aí o problema, o que acontece? Tem um bocado de bagagem, não tem? Ele tem biblioteca, ele tem curso, ele tem diploma. É assim ou não é? Mas do alto ele não tem? Ele não tem nada. E quando não tem do alto, você não entende o sobrenatural. Você pode ter a biblioteca que você tiver, pode ser judeu. Tem irmão que eu estava conversando com um rabino. E daí? E daí? Às vezes teu rabino é maior do que tu. É pior, né? Assim, pronto. Pode ter tudo, mas se não tiver Nicodemos tinha tudo, gente. Tinha religião, tinha partido, tinha nome, tinha sinédrio, tinha dinheiro, tinha tudo, tinha formação. Aí Jesus disse, não, eu vou te complicar. Aí Jesus disse assim, mas eu não te chamei de mestre agorinha? Não foi assim? Tu não é mestre? Aí ele ficou, sim, mas como é esse negócio de nascer de novo? Jesus, mas tu não és mestre. Sabe por que Jesus disse isso? Porque o Velho Testamento já tratava do Novo. 36 de Ezequiel, não está lá, do 26 em diante. Ele diz, tirarei o coração de pedra e colocarei um coração. Eu vos darei água. Não já estava tratando? Só que isso aí é para quem está no nível do alto. Se não for do alto, você pode fazer o curso que você quiser. Pode saber o que é? Por exemplo, a gente quando faz soteriologia, não é assim? O que é soteriologia? Quais são os princípios ou os passos para acontecer o processo da salvação? Regeneração, não é assim? Justificação, não é assim? Santificação, adoção, glorificação. Aí vai, mas isso é só decoreba. O que eu quero dizer é o seguinte, Jesus disse assim, se eu estou falando, irmão, e a vergonha ficou para Nicodemos, porque Jesus disse assim, pastor Adalberto, eu estou falando de coisas e tu não está. Agora imagine. Eita. Irmão, não mexa com o céu não, porque céu só dá para quem é do céu. Por isso que Paulo, quando escreveu, lê bem rapidinho. Vamos, acho bom a Bíblia. O irmão está sinalizando que eu já estou com quantos minutos? E agora que eu comecei. Vamos lá. 2 Coríntios 12. Lê rapidinho. 12. Vai do primeiro. Em verdade que não convém gloriar-me, sim, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ó, aí é no espiritual, vai. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, sim, foi arrebatado até o terceiro céu. Tem que ir para lá, vai. Eu sei que tal homem, se no corpo
ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Sim. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Pronto, acabou. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não vou tratar de revelar céu. Você vê, Paulo escreveu quantas cartas? 13. Em quais delas ele disse assim, quando eu estava lá no céu, eu vi... Ele disse? Ele disse assim, o que eu vi lá, não é lícito falar a qualquer mortal. Porque mortal, sem ser do céu, não entende o que vem do alto. Irmão, isso aqui é espiritual. Jamais se contou ao mortal. Então veja bem, então Nicodemos era esse homem aqui. Mas por que Jesus tratou Nicodemos daquele jeito? Por que Nicodemos foi com toda pompa, todo elogio, e Jesus foi mais educado com Nicodemos? Porque a resposta era, tu és homem de Deus, pronto, termina o 2, não foi? Quando terminou, só o último versículo, a parte final. Jesus respondeu... Não, do 2. Do 2. Este foi ter de noite com Jesus não, e o 3, que ele dizia o milagre e tudo, né? Veio do céu, tu vem de Deus. É o 2. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Então veja a conversa, se Deus não for com ele. Pronto. Se o pastor Luiz diz isso, então a minha conversa era, obrigado, meu querido. Eu sou muito feliz, Deus tem me usado mesmo, eu tenho tido um ministério glorioso, toda semana eu estou nos Estados Unidos, né, assim, agora eu recebi um convite para a África, eu estou indo ao Japão, Deus tem me levantado, Deus tem me abençoado com milagres, meu ministério, eu sou o cara do momento. Tu está só na terra. Só que quando termina isso aí, depois desse elogiozão todinho, o que Jesus diz? Lê só o início. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo... Peraí, irmão, Jesus foi mais educado. Porque o homem estava fazendo era o quê? Elogiando. Era para Jesus fazer o quê? Obrigado, Nicodemos. Eu também te admiro, olha, eu estou até admirado você sendo um fariseu, me procurar de noite, deixar seus afazeres. Deus tem movido você, rapaz. Deus tem movido você. Essa unção que está sobre mim tem atraído pessoas. Faça parte do meu colegiado, não foi? Jesus olhou para Nicodemos, cortou a conversa e disse assim, Nicodemos, eu só quero te dizer uma coisinha. Se tu não nasceres... Porque prestem bem atenção, quando os Nicodemos vai para Jesus, ele vai em busca de um debate, de questões existenciais e filosóficas. E por que Jesus não respondeu nesse nível? Porque Nicodemos não precisava de debate. Nicodemos não precisava de questão filosófica. Isso a escola dá. Debate os livros dão, a filosofia dá. Agora, coisa do alto, só quem dá é Jesus. E só quando ele procurou Jesus sabia o que ele precisava. Porque você tem que ligar esse capítulo 3 com o verso 24. Do 2, como é que diz o 24? 2, 24. Hein? Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então não adianta, o Nicodemos foi com a coisona, mas Jesus não foi mal educado. Sabe o que é que acontece? Jesus tratou Nicodemos daquele jeito, por quê? Ele conhecia, ele sabia que a alma dele era seca, ele sabia que ele tinha tradição judaica, religiosa, filosófica, ele sabia que ele tinha um apanhado humano, mas a alma dele estava se acabando. A alma dele estava fria. Tu pode ter universidade, tu pode ser da PUC, do Pulo, tu pode ser da onde tu for, mas tem coisa que só quem pode dar para a tua alma é Jesus. Irmãos, tem 2 capítulos aqui. Aí a Bíblia diz, ele não precisava que ninguém falasse das pessoas. O melhor psicólogo da história, para ele conhecer a pessoa, ele usa vários abordagens e ele vai pegar exemplos ou modelos do que ele já estudou. É assim ou não é? Para poder dar uma ideia. Mesmo assim, ele não conhece a essência humana. Ele conhece pela abordagem. Agora, Jesus conhecia o que estava lá
dentro. Esse homem que foi de noite era seco. Esse homem que foi de noite era vazio. Esse homem que foi de noite tinha sede. Esse homem que foi de noite, ele estava com a alma destruída. Eita, meus irmãos. Jesus foi no ponto que a alma dele precisava. Se tu não nasceres, tu não vai ver o quê? Se tu quer veres o que a tua alma precisa, meu filho, venha de lá. Sim, aleluia. Jesus disse para ele, o reino está na tua frente, o rei está na tua frente, e tu não consegue ver, tu está cego. Meu Deus, não foi? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, vamos lá, bota para cá, Caio. Isso aqui, meus irmãos, fala para nós o seguinte: se você vive na esfera humana, na esfera da intelectualidade, na esfera da pesquisa, você não chega a ver o sobrenatural. O sobrenatural só pode ver quem tem natureza nova lá de cima. Porque para você entender o que é do céu, tem que ter o que é do céu. Paulo diz em Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Só pode entender o que é do alto quem nasce do... É por isso que no verso 5, olha o verso 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pronto, não separe água e Espírito, é a mesma realidade. Aqui está falando do Espírito Santo, quando se fala de água, é um símbolo aplicado a quem? Ao Espírito Santo. Está aí, no próprio texto. Então, quando você pega a água, quando o Espírito Santo é comparado a essa água, simbolicamente, é o trabalho de purificar. Da mesma forma, quando se fala do Espírito Santo como fogo, ele faz o quê? Ele purifica. Quando diz assim, o Espírito queima com fogo, é porque ele está tirando que tu não vale nada. Então, quando fala de água, o Espírito Santo é a água que purifica. Vê Ezequiel 36:27, para não dizer que é coisa da nossa cabeça. Bora lá. 36:37. Isso. Assim diz o Senhor Jeová, ainda por isso, 36:37. 36:27. 27, estava no 37. E porei dentro de vós o meu espírito, Sim. e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. É o 26. Começa. 26. E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Isso. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. 25. 25. Então espalharei água pura sobre vós, Tá vendo? e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então ele começa dizendo, meus irmãos, isso aqui Jesus olhou para Nicodemo e disse, Nicodemo, tem tanta sujeira dentro de tu. Eita, meus irmãos. Bota para cá. Não adianta tu subir monte, bater pé, não adianta tu correr, não adianta o pregador, receba. Se você não for purificar, a água tem que tirar a sujeira. Olha o tanto de sujeira. Idolatria, não era assim? Coisas que não prestavam, imoralidade. Aí ele diz, eu vou tirar. Aqui você tem um Nicodemos que está só com a casca. Um Nicodemos que está só com a pompa. Um Nicodemos que está com toda a beleza pelo lado de fora. Mas quando ele vai conversar com Jesus, Jesus vai derrotar o Nicodemos. Irmão, não vá para Jesus querendo ser o tal que ele te conhece. Tu pode ser mestre lá fora. Tu pode ser doutorzão lá fora. Tu pode ser príncipe lá fora. Tu pode ser de religião aqui for. Mas quem te conhece é ele. Quando você pega o verso 24, do 2 que nós lemos, ninguém precisava falar das pessoas porque ele as conhecia. E tem mais. Quando você pega essa passagem bíblica, basta você analisar que o capítulo que segue, Jesus vai se deparar com quem? Com a mulher Samaria, e aí o que também ela começa a conversar com Jesus? Ela está que nem Nicodemos, querendo dar uma de teóloga, de perfeita. E ela também apresenta como Nicodemos a religião dela, não é assim? Nós somos samaritanos, nós temos o Pentateuco samaritano. Vocês, israelitas, que não prestaram, Deus tirou vocês da terra e botou quem? Colocou a nós. Aí Jesus lhe diz, não, eu não vou criar briga contigo, não. Eu sei que tu tem tua bagagem, tu tem tua teologia, tu tem teu fumo, tu tem teu cigarro, tu tem tua cachaça. Não foi assim? Mas vai chamar Eu só quero uma conversinha contigo e o teu marido. Vá!
Acabou. Tu pode falar em teologia, mas se tu tem 10 mulheres, já passou por dentro, não mexa não. Não é assim? Tu pode falar em pureza, mas se tu anda roubando dinheiro da igreja, não mexa não, que tu não presta. Vai chamar teu? Ela disse, eu não tenho. Agora está começando. Disseste bem. E veja que ela está que nem Nicodemos, ela tem religião, ela tem tradição, ela tem teologia, ela pergunta onde é o lugar da adorar, mas Jesus disse, quem bebe desta água? Ela disse, me dá dessa água. Me dá dessa água, eu quero beber. Ou seja, ela era uma mulher que estava se escondendo atrás da religião, da capa. Assim era o Nicodemos. Jesus sabia que Nicodemos, quando foi procurar ele estava interessado em alguma coisa sobrenatural. Mas Jesus não dá o sobrenatural para quem está sujo. Ele só dá para quem recebe. Porque não adianta colocar coisa santa onde está sujo, porque não vai entender a beleza do sobrenatural. Por isso que Jesus disse, não dei as coisas santas aos porcos e a quem mais? E aos cães. Porque quem dá o que é santo aos porcos e aos cães, eles vão valorizar? Então, o céu para quem não sabe o que é espiritual, vai valer alguma coisa? Então, deixa eu dizer uma coisa, do que adianta eu ir para a rua e pregar milagre ou fazer milagre para criar um espetáculo se o pecador não sabe o que é? Coisa do alto. Por isso que Jesus disse, se eu falar do céu, vocês não vão entender. E por que mataram Jesus? Só foi inveja? Não. A única grande causa os judeus disseram, porque ele se faz Deus. Eu pergunto, eles iriam matar Jesus porque Jesus fazia o bem? Eles iriam matar Jesus só porque Jesus curava? Mas toda vez que ele curava, alguém dizia, ele é Deus. Quando ele perdoava pecado, ele dizia assim, olha, eu estou perdoando os teus? Aí ele dizia, só quem perdoa pecado? Aí ele se fez, nós vamos matar tu. E eles disseram, nós te odiamos, é porque, não é pela obra que tu fazes, é porque tu dizes que tu és. E eu pergunto, eles entenderam que Jesus era Deus? Não. Eles nunca entenderam que Jesus, por isso que fizeram o quê? Mataram. Eles entenderam que Jesus não era Deus. Jesus cometeu um pecado de blasfêmia. E pela lei, ele tinha que morrer. Então, não adianta, tem irmão que fica, eita, se Deus curasse todos os paralíticos do Brasil nos hospitais, se Deus levantasse um profeta, eu pergunto, ia salvar o Brasil? Porque eles podem atribuir essas obras a quem? Aos orixás. Eles podem atribuir a quem mais? Ao Saci Pererê. Eles podem atribuir a quem? A ídolos, porque eles não sabem o que é espírito e pode levar para uma espiritualidade. Não, isso aí quem fez foi o espírito da mãe, eu vou botar aqui, a mãe Dindinha. A mãe Dindinha foi quem operou nele. Não, por exemplo, quando lá Jesus curou o rapaz e libertou em Mateus 12, o que foi que eles disseram? Ele expulsa demônio, ele faz isso aí. Porque eles não tinham a visão sobrenatural. Por isso que Jesus não gastava tempo, gente, falando do céu. Ele não gastava tempo explicando. Onde foi que vocês já viram Jesus dizer? Fazer era complicar, porque quando ele falava, pronto, um dia ele chegou para pregar. Está lá em Lucas 4, ele começou a pregar, não foi? Começou a pregar, o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que ele me ungiu para libertar, trazer liberdade aos cativos, vista aos cegos, não foi? Aí pronto, ele fechou o livro e disse, hoje se cumpriu esse? Aí ele disse, está doido? Esse aí não é o filho de José, não é o carpinteiro? E agora anda dizendo o quê? Que a profecia fala dele. Aí a Bíblia diz que na mesma hora quiseram matá-lo. Então olhe para cá, pode encher, se hoje surgisse um pregador, alguém, curando em todos os hospitais, muita gente ia para buscar a cura, mas não ia para buscar a revelação do céu, porque cura sem ter a nova natureza nunca é atribuída ao Deus dos céus. Irmão, isso aqui é tão sério, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sobrenatural não precisa da lógica, o sobrenatural não precisa de diploma, o sobrenatural não precisa, porque veja bem, Nicodemos era tudo isso, mas do céu ele não sabia nada. Sim.
Pedro e João, quando subiram ao templo e curaram em nome de Jesus aquele paralítico, Sim. a gente percebe justamente a manifestação dessa natureza nova que eles receberam, porque quiseram colocar ele lá em cima e disseram: nós não temos virtude nenhuma. Ah, se fosse hoje, pastor, esses pregadores e esses milagreiros sem nova natureza iam se promover adoidadamente. Quando você vê, olha, bota para cá, Caio. O pastor falou alguma coisa que agora eu vou tocar. Quando você vê um pastor que ele se acha o tal, ou que ele começa a dizer que opera milagre, que Deus está usando ele. Eu já vi até o obreiro dizer assim: não, Deus usou ele, mas ele se envaideceu. Homem de Deus que tem nova natureza não se envaidece. Homem de Deus que tem nova natureza, ele sabe que tudo vem de Deus. Pronto, a Bíblia diz, porque quando você lê esse mesmo capítulo, olha meu Deus, para que o senhor foi mexer nisso? Para que ele foi mexer nisso? Para que ele foi mexer nisso? Esses pregadores que andam com o nariz empinado, ou só ele acha que sabe, ele é pura carnalidade. Quem tem céu, rapaz, dentro de si, ou quem nasceu do alto, é como ele diz, quando o pessoal começou a elogiar, começou a glorificar, Pedro diz: não foi pelo jejum, não foi pela nossa virtude, não foi pela nossa oração, mas Cristo nos deu autoridade e nós na autoridade de Jesus. Lá em Atos 14, quando o povo viu Paulo, que aí ele fez o paralítico andar, aí o pessoal quis aplaudir ele, queria fazer altares. Ele disse: não, Deus já nos libertou dessa vai. Então o pregador que é cheio de Deus e tem nova natureza não tem altar para si, não tem marketing, não tem fama. E eu vou mostrar. Aí disseram: Ei, João, aí no mesmo texto, está aí no mesmo texto, aquele a quem tu batizaste, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo mais discípulo do que tu. Ele está... Tu presta atenção. Ele tem mais seguidor. Ele tem mais seguidor. Ele está maior. Tu está ficando para trás. Eita. Aí João com a nova natureza. João que tinha um céu dentro dele. Ele disse: não, vocês estão confundindo. Eu nunca disse para vocês que eu sou dono da noiva. Eita. Leve aí. 27. 3:27. Vai. Começa daí. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma. Meu Deus. Não, começa acho que é do 25, que fica melhor. 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Vai. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando. É fuxiqueiro do inferno. Olha o detalhe que ele dá, Esse rapaz. aqui deu detalhe. João, lê de novo isso aí. João, João, aquele que estava contigo além do Jordão, tu se lembra daquele aluno, daquele discípulo, estava contigo, estava contigo, que foi batizar, que apareceu naquele dia tal. que tu ainda deu testemunho dele, Que tu falou dele, dizendo que ele era o cordeiro, tu dizendo que ele era gente boa. batizou ele, Olha, e batizou ele. e todos vão ter com ele. Ei, João, agora tá pesado para ti. Todo mundo tem gente aqui te deixando. Para ir com ele. Tu foi falar bem dele. Tem pregador. Tu tá filmando, Caio? Tem pregador que ele não ousa nem citar o nome de um teólogo só para não dar nome para ele. Ele não cita nem o nome do outro para não dar o quê? Média. E quando você vê esses pregadores de nariz empinado, querendo ser o tal, não conversando com ninguém, não é nada de espiritualidade, é só cheio de ser vergonhice. Sabe que a frase não é dele, sabe que a coisa não é dele, pronto. Eu quando leio o livro, eu digo: irmão, eu li isso aqui no livro. Eu digo: meu irmão, isso aqui eu ouvi o pregador fulano de tal falando. É assim ou não é? Pronto. Porque ninguém sabe de nada novo não, irmão. Tudo que a gente fala é os outros que já escreveram. Aí pronto. Aí João, irmão, olha, é pesado essa daí que tu leu. Ei, João, sim, tu sabe que aquele homem que tu batizou, eu sei. Olha, é o seguinte, rapaz, o negócio está pesado. Tu deu um bom testemunho dele, não foi? Tu deu um bom testemunho dele. Aí tu diz, aí eu vi até naquele dia tu dizendo: eis aí o cordeiro de Deus, não foi assim? Aí tu disseste naquele dia: eu é quem preciso.
Porque, João, naquele dia tu se rebaixou demais, irmão. Rapaz, não é assim? Tu se rebaixou, porque aquele dia daquela multidão, quando ele chegou, aí tu foi com o negócio, eu não sou digno. Eu não sou digno de me abaixar e desatar. Ele disse na frente do povo. Outra, tu foi dizer que ele é quem batiza com o Espírito Santo, batiza com fogo. E João, todo mundo aqui, aí acabou, rapaz, tu é louco. Aí pronto, tu criou uma escola em torno dele. Olha, todo mundo agora só está curtindo a página dele. Só estão dando like para ele. Por que tu foi com o negócio, eu não sou digno de me abaixar? Não é isso? E desatar as tuas sandália. Olha, eu só sou uma voz que proclama a tua vinda. Mas tu és, aí a própria diz, aquele em quem vê o Espírito descer. Aí o homem chegou, o fuxiqueiro, não foi? Para desanimar quem? Para desanimar João. Olha, João, lê de novo, lê de novo. E foram ter com João e não foi só um, não. E disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão. Tu lembra dele? Ei, João, tu tá lembrado? Sim, vai. Do qual tu deste testemunho. Tu deu um vários testemunhos. Aí eu comecei a ter aí, vai. Batizou. Aí tu também batizou o homem. Além de dar um testemunho, batizou, vai. Todos vão ter com ele. Agora é o seguinte, ninguém tá querendo mais te seguir, não. Tá todo mundo indo atrás? Dele. Aí agora, entra o que o pastor Adalberto diz. Caio, tu tá filmando, Caio. Meu filho, bota pra cá. Olha a verdade de Deus para você, pastor. O que é teu, o que Deus te deu, é teu. O que era do João era? Deus fez João só para ser a voz que clamava no deserto. João não tinha roupa bonita, João não tinha sapato bonito, João não vivia no palácio. Jesus disse em Mateus 11, o que foi que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada? O que foi que vocês foram ver no deserto? Um homem com vestes limpas ou do palácio? Não, João não era nada disso. João, irmão, fica no teu lugar, irmão. Olha, não se iluda com quem está viajando de avião, com quem está viajando. Se Deus te deu um ministério só no meio dos cocais, fique aonde? Fique nos cocais. Se Deus te deu um ministério só mesmo numa cidadezinha pequena, fica lá, porque o grandão não vai, mas tu tá lá como profeta. Jesus vai testemunhar dele. Vai testemunhar. Pronto. O importante não é se a convenção vai testemunhar de ti. Não é se ninguém vê teu nome. Tem irmão que diz, eu sirvo a esse ministério. 30 anos ninguém me reconhece. Precisa não. Quem tem que te reconhecer é o alto. Quem tem que te reconhecer é o céu. Quem tem que te reconhecer é Deus. Aí os fuxiqueirão contaram. Aí o que João tinha nova natureza. Irmão, quem tem nova natureza tem inveja? Quem tem nova natureza tem medo do outro tomar o lugar? Quem tem nova natureza tem medo de perder discípulo? Vai. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma. Agora isso aqui, irmão, isso aqui é mistério e é quem tem o céu dentro de si. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vai. Vós mesmos me sois testemunhas. Aí agora é o seguinte, olha, aqui é quem tem visão espiritual. Vocês mesmos são minhas testemunhas, que eu disse. Eu não sou o Cristo. Eu nunca disse para vocês que eu sou o Cristo. Mas sou enviado adiante dele. Eu só sou um trator de esteira que vai abrir o caminho para quem? Vai! Aquele que tem a esposa. Quem tem a esposa? É o esposo. É ele. Mas o amigo do esposo. Agora eu sou amigo dele. Eita! Que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. E quando vocês estão dizendo que ele está crescendo, que ele está subindo, que ele está desenvolvendo, eu fico como? Alegre. Eu fico alegre. Vai! Assim, pois, já é essa minha alegria está cumprida. Eita, sabe por que eu estou feliz agora? É porque vocês estão me dizendo que o homem está crescendo. Vocês chegaram a dizer agora há pouco que ele está fazendo mais discípulo. Vocês estão dizendo agora há pouco que tudo que eu falei dele está se com. Agora a minha alegria é porque o que ele me enviou para fazer, eu já. Então, pode para cá, Caio. O que Deus te enviou para fazer? Faz teu trabalho e sai de cena. É assim ou não é? Sai teu trabalho, faz teu trabalho e faz o quê?
E sai de cena. Pronto, Deus te usou na terra. Tem pregador aí que Deus usou tanto ele, né? Assim. Agora, não fique falando mal do outro não, que surgiu agora. Tu já fez teu trabalhozinho? Agora é a minha vez. Amanhã é a vez de outro. É assim ou não é? Deus já te abençoou. Sai de onde? Sai de cena. Eu vou ficar para esse aqui passar. Pronto. Aí, pronto. Aí, olha o mais lindo agora. É necessário que ele cresça. Ele é quem tem que crescer. E que eu diminua. Eita. Agora, eu não ia mexer nisso, foi ele que mexeu. Eu sou o melhor pregador do Brasil. Eu sou o maior doutor, eu sou o maior. Não. Quem traz a mensagem do céu, seja pequeno ou grande, é valorizado por Deus. Eita Deus. Jesus sabia o que Nicodemos precisava. E aí vocês podem observar o seguinte agora aí. Verso 6, leia. Verso 6. O que é nascido da carne é carne. Ei, para aí. O que é o quê? Nascido da carne é o quê? É carne. Sim. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Então você aqui tem duas coisas, tem duas naturezas. Você tem a natureza sarx, não é isso? Que aqui ele não está falando, quando ele diz o que é nascido da carne ele está falando aqui de uma natureza caída. Ele estava dizendo o que para Nicodemos? Nicodemos, tu és um pecador, Nicodemos. Não vem tratar de céu comigo, tu estando na esfera o quê? Cara, está todo caído, aí quer discutir o quê? Espiritualidade. Como é que tu está todo caído e quer discutir céu? Meu irmão. O que é nascido da carne o que Jesus estava dizendo? Tu estás no nível carnal. E quem está na carne não pode ver o sobrenatural. O que é nascido da carne é carne. Eu te falei agora há pouco que tem que nascer do alto. Tem que nascer da água, que é a mesma coisa. Agora ele diz, mas o que é nascido é o quê? Aí ele está dizendo, se você nascer da água, se você nascer do Espírito, o que é do alto você vai entender. Porque o que é do alto é mistério. Mas se você tiver a nova natureza, olha para cá, irmão. Tu tá filmando, Caio? Esses comunistas, marxistas, diabólicos, satanistas, esse pessoal que fala mal de Bíblia, fala mal de crente, esse pessoal que vai para carnaval, não botaram aí nas tigelas, né? Que bota crente em tigela, que bota. Nós não estamos nem se importando com vocês, que todos são o quê? Carnais. E vocês não sabem o que é? Você não sabe o que é espiritualidade verdadeira, não sabe o que é do alto. O que é do alto é só para quem é? O que é do alto é só para quem é do alto, é só para quem é santo, é só para quem tem nova nato, é só para quem não está mais na esfera carnal. De Deus. O espiritual está alinhado à vontade de... Então olha para cá, não é para quem faz teologia, não é para quem estuda muito, é para quem tem nova... Porque quem tem nova natureza... Aí o Senhor revela os mistérios dos céus. Eita, glória a Deus. Aí o verso 7. Verso 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Pronto, o seu Senhor. Tu precisa de uma necessidade divina. A palavra dei, necessário, é urgente. Se tu queres o céu urgente, tu precisa nascer. Eita, meus irmãos. Agora vamos lá, verso 8. Verso 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Sim. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pronto, agora vamos lá. Digam comigo para a gente fechar. Soberania, invisibilidade, realidade, perceptível pelos seus efeitos. O vento sopra onde? Soberano. Ninguém sabe? Invisibilidade. A vida no Espírito é um mistério que só entende porque não é ele que está soprando. É invisível. Agora não é ele que está soprando? E se ele está soprando, ele não implantou a nova natureza? Se ele sopra, eu estou entendendo o que ele está fazendo. Eu estou entendendo o que ele está. Por que que Pedro abriu a boca em Atos 2 e disse, ninguém aqui está bêbado, ninguém aqui está embriagado, sendo 9 horas, mas aqui está se cumprindo o que foi dito em Joel 2,28, derramarei do meu. Então, Jesus, quando diz para Nicodemos, o vento sopra onde? Ele estava falando da soberana.
Alguém controla o Espírito Santo? Alguém domina o Espírito Santo? Alguém impede o Espírito Santo? Ele faz o que ele quer. Soberania, mas ele fala da invisibilidade. O vento ninguém vê. Mas agora ele fala da realidade perceptível quando o Espírito entra em você. O vento sopra onde? Quer. Ouve-se a sua, não sabe de onde, nem para onde. Assim. Mas ele está dizendo, ouve-se a sua. Você agora pode perceber, é ele. É o Espírito? É o Espírito Santo. Mas é para quem tem o que agora? Nova natureza. Que eu falei que a terceira coisa, ele tem o quê? Ele tem percepção? Pronto, olha para cá, percepção espiritual. A Bíblia diz lá em Atos 13, só doutor orando, doutor e gente pobre, não está lá? Pronto, e aí estava orando, de repente o Espírito Santo toma um, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho. É o que isso aí? Percepção espiritual. A Bíblia diz em Atos 16, a mocinha, esses homens que passam por aqui, são santos homens de... Aí Paulo aguentou vários dias, mas depois o espírito maligno sai. Isso é o quê? Percepção espiritual. Filipe em Samaria, um grande avivamento, a Bíblia diz que mandaram os apóstolos para lá para ver se era de Deus, e eles viram que era tudo de Deus. Percepção o quê? Porque o que é espiritual só se discerne o quê? Espiritualmente. Então não fale do céu com quem é carnal. Não vai funcionar. No meio do grande avivamento, ele viu uma voz, deixa Samaria e vai para a estrada que está deserta. Percepção espiritual, pastor, só faz isso quem tem. Então, e o que era o nascer de novo? Olha para cá, nascer de novo era um termo, nós já explicamos isso aqui, era um termo que era aplicado só para quem? Só para gentil, porque o judeu, ele dizia, se você quer se tornar um prosélito, tem que nascer. Pronto, mas Jesus pegou esse termo aqui e jogou para quem? Pronto, para os próprios judeus. Quem era o judeuzão lá? Jesus disse assim, tu pode ter título, tu pode ser o que tu quiser, mas tu precisa o quê? Nascer de novo, ou seja, a nova vida, não é isso? E aí você tem aqui, em último lugar, a nova vida gerada pelo... Irmão, isso aqui é interessante, que ele diz, tu tem que nascer de novo. Rapaz. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só quem pode trazer a vida de Deus, a nova vida, a coisa do céu, quem é? Então pronto, aí é que tem a regeneração. Para ele entender todos esses mistérios, Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Nós estamos tratando sobre a regeneração. Aí talvez você me pergunte, pastor Ziel, qual é a relevância dessa doutrina hoje para a igreja, antes de nós entrarmos aqui? Sabe qual é a relevância? Eu coloquei 3 pontos aqui. Primeiro, se nós não pregarmos a doutrina da regeneração, nós vamos ter uma crise apenas de um moralismo religioso. Porque prestem minha atenção uma coisa, a regeneração, eu disse aqui que ela não é uma reforma ética, ela não é apenas uma reforma moral, é a vida de Cristo implantada dentro de nós. E se não for pelo Espírito, é apenas uma força para reformar moralmente. Seja bem casado, viva bem, pague sua conta, não é assim? É uma força nossa. Agora, quando é o Espírito Santo, fala aí, senão o povo não vai ouvir. Não houver regeneração é como o povo fala, só mudou de lei. Só mudou de lei. Então preste bem atenção. Nós precisamos pregar aqui, porque veja bem, a transformação é ontológica. Não é apenas entender questões antropológicas e éticas e morais. Eu posso falar, a filosofia pode falar. Agora a questão aqui é a reforma, é a transformação espiritual. É Jesus chegar para quem está morto e dar vida. É Jesus chegar para quem não tem caráter e botar a nova natureza. É Jesus implantar o Espírito Santo dele dentro de nós. Em segundo lugar, se nós não pregarmos a doutrina da regeneração pelo Espírito Santo, nós vamos ter um secularismo antropocêntrico. E como é esse secularismo, pastor Ziel? Veja bem, a regeneração, ela prova aqui para nós que a salvação não é um esforço nosso, é resultado de quem? Do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá em João 1,13, né? João 1,13, os quais não nasceram da vontade da carne, não é isso? Nem da vontade, lê aí. Rapidinho. João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí veja bem, se você analisar, se a igreja não depender do Espírito Santo para regenerar esse homem, ele vai viver um secularismo
antropológico, faça isso, faça aquilo. E em terceiro lugar, sabe qual é a relevância dessa doutrina para a igreja? É porque quem dá vida para a igreja? Quem é que dá vida para a igreja? Quem é que dinamiza a igreja? Quem é que bota a nova natureza na igreja? Se a igreja não tiver crente novo, ela não vai ter vida. Se a igreja não tiver crente com nova natureza, é crente velho invejoso, fuxiqueiro, mentiroso, mentirosa, adultério. É assim ou não é? Então pronto. Nós temos que ver que há 3 necessidades da igreja pregar a doutrina da regeneração pelo Espírito Santo. Está aí as 3, eu já falei. Então, o Espírito Santo, irmão, ele dinamiza a igreja com a vida. Agora, a lição fala sobre a regeneração como obra da Trindade. É simples. Quem é que inicia a obra da salvação? Quem é que inicia? Deus. Quem foi que criou o plano da salvação? Quem foi que enviou Jesus? Quem foi que lá na eternidade projetou a salvação da humanidade? Então pronto, se foi ele, quando a gente lê Efésios 1:4, ele fez isso antes da fundação do... Então, quem é que dá origem? Quem é que tem a vontade de salvar o pecador? Deus, é a Trindade. Segundo, o que é que o Filho faz? Executa o plano de quem? De Deus, da salvação. Aí a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Então quem foi que mandou Jesus? Quem foi que amou o mundo de tal maneira? Então pronto, vem de lá. Aí, observem bem que Jesus é o Filho que vem, e pela renovação acontece a nova regeneração. Pronto, pela ressurreição. A ressurreição ela é tão importante, irmãos. Por isso que Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é o quê? Porque toda a nossa vida depende do quê? Então pronto. Se não tiver, não é esse negócio, receba, pega daqui, pega dali, não. Tem que nascer de novo. Terceiro, aí vem o trabalho do Espírito Santo, não é assim? Qual é o trabalho do Espírito Santo, pastor Ziel? Qual foi o trabalho do Pai? Ele é o autor da salvação, ele tem vontade de... E qual é o trabalho que o Filho faz? Ele executa o plano da salva, ele vem fazer a vontade do Pai. E o do Espírito Santo, qual é? Ele é o agente que vai aplicar o que o Pai planejou, o que o Filho realizou, quem é que joga? Então, está bem simplesinho, irmão. Aí pronto. Aí você tem agora, pastor Ziel, qual é a natureza espiritual da regeneração? Primeiro, qual é a natureza? Vem de onde? Vem do alto. Está aí no próprio texto, não está? Pronto. Não procede da carne. Vem de onde? Do alto. A regeneração é um processo ou é instantâneo? Não. Ela acontece na hora que a pessoa crê. Pronto, já nasceu de novo. Ok? Ela é pontual, é a nova vida. Ela é exterior ou é interior? Ela é interior. Veja bem, afeta o coração, afeta a vontade, afeta o desejo, afeta tudo. Quem tem nova natureza não é orgulhoso. Quem tem nova natureza não é invejoso. Quem tem nova natureza não tem ciúme. Quem tem nova natureza não tem medo de perder lugar. Quem tem nova natureza não tem concorrência. Quem tem nova natureza não bate na esposa. Quem tem nova natureza não é xingador. Quem tem nova natureza não quer beber cachaça. Quem tem nova natureza não quer mais um mundo. Quem tem nova natureza não tem vida velha escondida. Quem tem nova natureza não quer prostituição. Quem tem nova natureza não tem adultério, não tem mentira, não tem engodo, não tem safadeza. É nova criatura. E outra coisa, quem é nova natureza não tem negócio, eu tô mole na fé esses dias. Não tem isso não, porque ele já tem a vida que vem de onde? Do alto. Oh meu Deus do céu. Qual é a natureza espiritual da regeneração? Ela é transforma. Pronto. E ela produz nova inclinação. Pronto, irmão. Ela remove tudo. Leia aí Romanos 8:7. 8:7, só para os meus terem uma ideia. E aí eu vou fechar aqui. Vamos lá. 8, Romanos 8:7. 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, veja bem, quando você tem a velha natureza, você só se inclina para onde? Para tudo que é imoral, para tudo que é carnal. E quando você está no Espírito? É por isso que Paulo diz, os que estão na carne não podem. Só pode agradar a Deus quem anda no Espírito. Pronto. Aí você pergunta, pastor, quais são os sinais do novo nascimento? Não é assim? Aqui o autor colocou 3. Ele colocou justificação, santificação e colocou fruto do Espírito. Mas eu coloco mais aqui. Você tem, quais são os sinais? Fé em Cristo. A Bíblia diz em 1 João 5, todo aquele que é nascido de Deus. Atos de justiça, 1 João 2,9. Amor fraternal, 1 João 4,7.
Vitória sobre o mundo, 1 João 5,4. Essa é a vitória que vence o sensibilidade ao pecado, 1 João 3,9. Ele não quer viver no pecado. Aqui eu vou resumir. Justificação, aqui você se torna legal diante de Deus. É a posição legal que agora o Senhor te dá o perdão e você pode estar diante de Deus. Pronto. Você agora tem a santificar. Agora, como você já está legal diante de Deus, a regeneração te dá o poder de santificar, que aí é progressivo. Enquanto que a regeneração é instantânea, a santificação é o quê? É progressiva. E aí, você agora tem o Espírito Santo que vai produzir em você o quê? O fruto, que é o quê? Que é o caráter de Cristo, que você vai ter a vida de Cristo dentro de você. Resumo. Introdução. O que é a regeneração? É uma obra do Espírito na salvação, nova criação da natureza espiritual, obra invisível e é um milagre divino. A regeneração é uma obra trinitária. A expressão nascer de novo, nascer de cima, nascer do alto, é algo celestial. É um contraste entre o nascimento físico e o espiritual. É uma obra sobrenatural e espiritual. É o novo nascimento. Distinção entre regeneração e conversão. A primeira enfatiza o interior e a segunda o exterior. Não é uma reforma moral, mas é uma recriação do ser humano. A regeneração como exigência de Jesus. A expressão reino de Deus diz respeito à vida eterna. Não há como entrar no reino sem o novo nascimento. A conversão é uma outra mentalidade, uma outra estrutura, um sentimento, mudança de ideia e dependência de Deus. A necessidade de fé e arrependimento, abandono da velha vida, do egoísmo, da carne, e é um novo comportamento, é uma nova criatura. O Pai é o autor da salvação. A salvação tem origem em Deus. O amor divino é a fonte de salvação. O Espírito como agente da regeneração, a Trindade envolvida. O Pai decreta, o Filho torna possível e o Espírito realiza a obra. O Espírito transforma o lado interno e implanta uma nova vida. Segundo ponto, a natureza espiritual da regeneração é uma transformação interior, é uma ação de Deus, a nova natureza que vem do alto, obra soberana do Espírito, nascer da água e do Espírito, o Espírito operando como água e trabalhando como fogo, regeneração divina, atuando como vento, sem controle humano, sem rituais externos. Quem nasce do Espírito tem nova natureza, é nova criatura, tem novo coração, nova vida e nova conduta, nova natureza espiritual, nova identidade, novo modo de existir, novamente, novos desejos, novas atitudes, amor fraternal, desejo pela palavra e obediência a Cristo. Sinais do novo nascimento em Cristo. Primeiro, a justificação, a absolvição da condenação do pecado, isenção da culpa, a posição legal diante de Deus. Efeitos da justificação, paz com Deus, adoção e amado pelo Pai. Segundo sinal, santificação. No aspecto do culto, é limpeza, consagração, separação do comum para Deus. No Novo Testamento significa pureza no sentido ético, separação daquilo que é impuro, separar a parte, consagrar. É uma vida exclusiva para Deus. É um processo contínuo. Levar a ser como Jesus é. O fruto do Espírito, crescimento espiritual e do caráter de Cristo. É o Espírito controlando as características. As três primeiras características diz respeito à relação interior. As três características seguintes diz respeito ao relacionamento com os outros. Longanimidade, benignidade, bondade. E as três últimas são aspectos gerais da nossa fé. Fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito evidencia a regeneração. Bem, pronto, nós explicamos. Essa palavra santificação, hagios, do grego, né? Nós já falamos, se você quiser está no livro, e kadosh, que é o mesmo sentido. Um é no hebraico e o outro é no grego. Pronto. Vamos orar, nós vamos, o irmão César, ora ao Senhor, o pastor Adalberto, das bênçãos apostólicas. Senhor Deus, te louvamos, agradecido por mais uma aula nesta noite. Muito obrigado e continue abençoando teu povo em todo esse planeta, guardando, dando vitória, protegendo teu povo de uma maneira especial. Continue abençoando a cada um de nós, nossas famílias, meu Deus, guarda no sangue de Jesus. Continue abençoando grandemente teu servo, teu
professor pastor Zéu, guardando o sangue de Jesus, restaurando a cada dia, fortalecendo a sua saúde, meu Deus, usando teu filho grandemente para a glória do teu nome. Abençoe juntamente sua família, ministério, igreja, projeto, realize o desejo do teu coração do teu filho para a glória do teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre.